No momento de mudanças e transformações sem precedentes que vivemos, no qual o alicerce da nossa fé está sob constante provação, um cenário desafiador, uma desconexão profunda, uma rejeição inédita das verdades fundamentais da Palavra de Deus. Seria isso um sinal do surgimento do Anticristo? Se inscreva no canal e assista o vídeo até o fim, para entender o que o Anticristo já tem causado na humanidade. Na Bíblia Sagrada, no segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3, recebemos um aviso crucial. Não permitam ser enganados de forma alguma. Antes daquele dia chegar, haverá uma grande rebelião contra Deus, e o homem do pecado, o filho da destruição, o surgimento do Anticristo, será revelado. Este versículo nos prepara para um período anterior ao triunfante retorno do Senhor Jesus, caracterizado por um desligamento em massa dos ensinamentos divinos, uma rejeição abrangente da palavra de Deus, uma desistência da fé que outrora era o pilar do nosso ser. Então, o que realmente representa essa grande desconexão? As pessoas esquecerão de Deus, um descaso pelas verdades imutáveis que Ele nos entregou, um desprezo pelo Evangelho e seus princípios. É uma desobediência explícita ao comando de Cristo, um abandono da essência de nossa fé. Vivenciamos uma deserção evidente, um afastamento notável do que uma vez foi considerado sagrado. Países que se identificavam pelo cristianismo e exaltavam o Senhor agora não mais se encaixam nesse perfil. Eles mudaram, acolhendo culturas estranhas, venerando novos ídolos e se rendendo a indulgências egoístas e satisfações instantâneas. Nossa comunidade, nossas escolas e sociedades em que vivemos hoje são palcos vivos dessa profunda ruptura com a fé. Encontramo-nos mergulhados em tempos marcados por um descaso sem limites pelas normas e leis de Deus, onde a transgressão se tornou a ordem do dia. Mais alarmante ainda é o desrespeito generalizado pela sacralidade da vida, uma postura que denota uma desconexão preocupante com os valores mais fundamentais da humanidade. Esta geração que parece ter perdido a capacidade de discernir, confundindo o bem e o mal, a luz e as trevas, num emaranhado de moralidade distorcida que desafia a lógica e a razão. Esta mesma geração alienada, atingida pela cegueira espiritual, encontra-se no epicentro de uma crise de fé e ética de proporções sem precedentes na humanidade. Os valores morais que víamos na geração dos nossos pais, que uma vez serviram como bússolas para orientar a conduta humana, agora parecem invertidos, como se um véu tivesse sido lançado sobre o discernimento coletivo, tornando o que era universalmente aceito como correto em motivo de debate e relativização. Estamos testemunhando uma era onde a integridade é frequentemente sacrificada no altar da conveniência, e a verdade, um conceito cada vez mais fluido, é moldada para se adequar às narrativas de preferências individuais. A fé, que em tempos passados unia comunidades e fornecia um terreno comum de entendimento e propósito de Deus, agora é frequentemente vista como antiquada ou irrelevante. Você pode estar se perguntando: o que isso influencia no surgimento do Anticristo? O que exatamente desencadeará a chegada do Anticristo ao mundo? As Escrituras são claras ao nos informar que antes da volta do Senhor Jesus, uma grande rebelião se levantará, e o homem da iniquidade, o Anticristo, o filho da perdição, será revelado. Este grande afastamento de Deus deve ocorrer primeiro, abrindo caminho para a manifestação do Anticristo. Enquanto a sociedade e os indivíduos se afastam do Senhor, influenciados por Satanás, estarão convencidos de que suas ações são justas, sem perceber eles a verdadeira natureza de suas escolhas. Este mal-entendido faz com que a atual geração em que vivemos veja o bem como mal e vice-versa, acreditando sinceramente na retidão de seus atos que são, na realidade, malignos. Este fenômeno está alinhado com os avisos bíblicos. Por exemplo, no livro 2 de Coríntios, lemos que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Afastar-se de Deus leva, inevitavelmente, à cegueira espiritual. Esta condição resulta de forças invisíveis que obscurecem o entendimento dos homens, num mundo onde a maioria é espiritualmente cega.
incapaz de perceber a verdade além da visão física e mundana. O anticristo, portanto, percebido erroneamente como um portador de paz, na verdade encarnará a destruição, explorando a incapacidade generalizada de reconhecer os sinais proféticos sobre sua verdadeira natureza. O afastamento gradual da fé e da palavra de Deus prepara o terreno para um mundo espiritualmente obscurecido, alheio aos avisos e incapaz de discernir o perigo iminente que o anticristo trará. Nesse mundo espiritualmente cego, o anticristo prosperará, aproveitando-se da incapacidade das pessoas de distinguir o bem do mal. Essa cegueira faz com que o mundo não apenas esteja pronto para o anticristo, mas também disposto a aceitá-lo e adorá-lo como um Deus, apesar de Deus o ver como uma besta. Permitam-me ilustrar o quão perigoso é o anticristo. Ele, juntamente como um falso profeta de forma única. Ele é uma besta, e o mundo o amará. Ele é uma besta, e o mundo o adorará. Ele é, literalmente, o homem mais maligno da história. E ainda assim, o mundo o verá como um Deus, um pacificador. Atualmente presenciamos um movimento satânico em muitas igrejas, um movimento maligno iniciado pelo próprio Satanás, que é um ataque à Bíblia Sagrada. Pois Satanás sabe que, sem a Bíblia, os homens e mulheres cairão nas trevas. É por isso que estamos vendo um movimento sombrio e maligno de pastores que tentam desconsiderar a Bíblia e elevar experiências pessoais, opiniões ou outros livros acima da autoridade da Bíblia. Meus amados, suas opiniões podem levá-los ao inferno. Suas experiências pessoais podem levá-los ao inferno. Qualquer livro, exceto a Bíblia, pode levá-los ao inferno. A Bíblia, meus amigos, é o ponto de referência, a âncora da essência da nossa alma. Este livro não veio do governo, nem veio de um influenciador, não veio do mundo. Este livro veio de Deus. Lembre-se das palavras lindas de Deus a Moisés: escreva-me um livro. O guia para a sua vida está neste livro. Você sabe quem o criou e quem o formou por causa deste livro. Você sabe os eventos que estão prestes a se desdobrar sobre esta terra por causa deste livro. Este livro fala, no Antigo Testamento, sobre o Messias ungido que viria à terra, nascido de uma virgem. Este livro sagrado conta sobre a chegada e a vida deste Messias ungido, que viveu e morreu na cruz, e ressuscitou para que você pudesse ser salvo. Homens tentaram se livrar do livro de Deus e falharam. Reinos e impérios tentaram se livrar do livro, impedindo o povo de usá-lo, e falharam. Karl Marx tentou se livrar deste livro. O filósofo francês Voltaire tentou se livrar deste livro. Nero tentou se livrar deste livro, e todos falharam. Nada transforma homens, nada transforma nossa alma, nada muda a eternidade dos pecadores como a Bíblia Sagrada faz. O livro mais vendido da história é a Bíblia. Estima-se que tenha vendido mais de 5 bilhões de cópias em todo o mundo, embora os números exatos sejam difíceis de verificar, devido ao vasto período de tempo em que foi distribuído. A Bíblia foi traduzida para centenas de idiomas e é distribuída globalmente, tornando-a o livro mais vendido de todos os tempos. O grande afastamento de Deus está acontecendo, e a única coisa que protegerá você do engano dos últimos dias é este único livro, a Bíblia. Primeiramente, é importante destacar que há um debate entre os estudiosos bíblicos sobre o significado do grande afastamento em Tessalonicenses 2 e versículo 3. Alguns estudiosos argumentam que se refere a uma apostasia entre aqueles que uma vez seguiram Deus, enquanto outros acreditam que é uma rebelião mundial geral. Embora existam argumentos convincentes de ambos os lados, creio que o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses 2, pode ter ambos em mente, pois há evidências de cada cenário nos tempos finais. Vamos então examinar ambas as perspectivas sobre esse grande afastamento de Deus nos dias do Anticristo. Perspectiva número 1. Um afastamento global. Ao observarmos o mundo ao nosso redor, não é difícil perceber que vivemos em uma época de profunda decadência moral e escuridão espiritual. As pessoas, de maneira ampla, estão se afastando cada vez mais da verdade de Deus. Os valores e princípios cristãos que outrora uniam nossas sociedades estão sendo minados e descartados, dando lugar ao surgimento de maldade, imoralidade e ilegalidade. Cada vez mais, as pessoas deixam de crer em Deus e abraçam níveis de imoralidade que rivalizam, ou até mesmo superam, os de Sodoma e Gomorra. Estamos vivenciando um afastamento, uma rejeição da verdade do Evangelho.
É uma época em que as pessoas se tornam cada vez mais centradas em si mesmas, afastando-se de Deus e de seus caminhos. Mas esse grande afastamento profetizado em Tessalonicenses 2 vai além disso. É um período em que as pessoas se rebelam contra Deus e sua verdade. O mundo atravessa uma fase de apostasia, onde as pessoas se afastam de Deus e se entregam ao pecado e a todos os seus prazeres mundanos. É uma época em que o mundo celebra o pecado, tudo parece muito lindo e classifica o mal como bem, rejeitando tudo o que é santo e bom. Vivemos também em um mundo que constantemente nos bombardeia com mensagens que promovem o egoísmo e a maldade, incentivando-nos a focar em nós mesmos e em nossos próprios desejos, sem considerar os outros e, o mais importante, sem considerar as palavras de Jesus. O mundo normalizou comportamentos e estilos de vida contrários à palavra de Deus, e aqueles que escolhem defender o que é certo e verdadeiro são ridicularizados e marginalizados. Agora vamos analisar a perspectiva número 2, apostasia entre os que uma vez seguiram a Deus. As Escrituras ensinam que haverá uma grande apostasia nos tempos finais, onde muitos que uma vez professaram fé em Jesus Cristo a abandonarão. Creio, amigos, que isso ocorrerá de duas formas. A primeira, por meio de pessoas que uma vez estiveram na fé e depois se desviaram completamente. E a segunda, por meio de igrejas que seguem doutrinas de demônios e espíritos sedutores da perdição. Segundo estatísticas de uma pesquisa americana, cerca de 66% dos americanos acreditam que Jesus nasceu de uma mulher virgem, um número que diminuiu de 73% em 2024. Entre os jovens adultos de 18 a 29 anos, apenas 54% afirmam crer no nascimento imaculado de Jesus, enquanto em 2024 esse número era de 70%. Portanto, essa diminuição na crença do nascimento virginal é um exemplo perfeito de pessoas se afastando da fé nas Escrituras. Quando você deixa de acreditar no nascimento virginal, está adorando um Jesus diferente do Jesus nascido de acordo com a Bíblia. Em outra pesquisa realizada na Flórida em 2020, 52% dos adultos americanos diziam acreditar que Jesus Cristo não é Deus. Esse pensamento contradiz os ensinamentos tradicionais da Bíblia pela Igreja Cristã, que afirma que Jesus era tanto homem quanto Deus. Além disso, tem um fato mais alarmante nisso tudo. Quase um terço dos evangélicos na pesquisa concordou que Jesus não é Deus, em contraste com 65% que disseram que Jesus é o primeiro e maior ser criado por Deus. Muitas pessoas cristãs, conhecedoras da verdade, estão sendo levadas por essas doutrinas do anticristo. A sã doutrina é literalmente a diferença entre o céu e o inferno. Fiquei paralisado ao ler que quase um terço dos evangélicos na pesquisa concordou que Jesus não é Deus, comparado com 65% que disseram que Jesus é o primeiro e maior ser criado por Deus. Eles devem estar adorando outro Jesus, não o Jesus da Bíblia Sagrada. Não é à toa que Jesus disse que nem todos que o chamam de Senhor entrarão no reino dos céus. Eu os convido a ler sua Bíblia para que estejam firmemente enraizados na sã doutrina. Não se afastem da fé. Há muitos espíritos sedutores por aí, mas protejam-se apaixonando-se pela Bíblia. Jesus Cristo não é um ser criado nem a primeira criação de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 1, nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo não é uma criatura de Deus. Ele é Deus. Se nos privamos dessa compreensão, nossa fé cristã não tem base. Jesus Cristo veio em carne. Ele era completamente humano e completamente divino. Muitos pregadores tentam fazer as pessoas verem Jesus apenas como um fazedor de milagres. Eles tentam apresentar Jesus como um bom homem com bons valores morais, enquanto outros o apresentam como o maior ser na criação de Deus. Mas essas visões não são verdadeiras sobre Jesus. Como você pode comparar o Criador à criação? Jesus Cristo é Deus. Ele veio em carne para morrer pelos meus e seus pecados e nos dar a esperança da vida eterna com Deus. Qualquer um que pregue contra essa verdade é um enganador e um anticristo. As tentativas de alguns pregadores de fazer com que as pessoas vejam Jesus de maneira diferente visam diretamente enfraquecer a essência de nossa fé. A verdade de que Jesus não é apenas um ser divino entre muitos, mas o próprio Deus encarnado, é fundamental para nossa salvação e compreensão do Evangelho. Nosso desafio hoje
é a crescente aceitação de doutrinas que distorcem essa verdade central, levando muitos a um entendimento errôneo de quem Jesus Cristo é. Neste momento de grande afastamento, onde a fé de muitos está esfriando, nosso refúgio e força devem ser encontrados na Palavra de Deus. A Bíblia, que resistiu à prova do tempo e a tentativas de ser aniquilada, permanece como o farol de verdade em um mundo mergulhado na escuridão da desinformação e do engano generalizado. O grande esfriamento espiritual não é apenas uma profecia a ser observada à distância. É uma realidade que estamos vivendo. A apostasia e rebelião contra Deus e a verdade do Evangelho se manifesta não apenas no afastamento da fé por parte dos indivíduos, mas também na diluição da verdade nas doutrinas ensinadas por algumas igrejas. Esse fenômeno predito pelas Escrituras serve como um alerta espiritual para que permaneçamos vigilantes, ancorados na verdade inabalável da Palavra de Deus. Em meio a esses tempos desafiadores, nossa missão como cristãos é dupla: permanecer firmes na fé em Jesus e ser luzes em um mundo que caminha cada vez mais para o lado da escuridão espiritual. Ao nos aprofundarmos na compreensão da Bíblia, fortalecemos nossa fé e preparação para defender o Evangelho, não apenas como uma crença pessoal, mas como a verdade eterna que tem o poder de mudar vidas. Portanto, meus queridos, que esta mensagem sirva não apenas como um aviso sobre o surgimento do Anticristo, mas como um encorajamento, que possamos olhar para este tempo não com medo, mas com a convicção renovada de que nossa fé fundada sobre a rocha, que é Jesus Cristo, nos sustentará através de qualquer tempestade, e que ao vivermos segundo o Evangelho e proclamarmos a verdade de Cristo ao mundo, possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para trazer luz onde há escuridão, esperança onde há desespero e amor onde há ódio. Que Deus nos abençoe e nos mantenha fiéis até o dia glorioso de sua volta, e que essa geração iludida nas coisas mundanas venha para a luz.